Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, do capítulo 9, do versículo 14 em diante. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Quero repetir o versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, nós vamos nesta manhã meditar nesta narrativa bíblica e nós damos um título para esta mensagem: Senhor, cremos, ajuda-nos a superar a nossa incredulidade. Repetindo: Senhor, cremos, ajuda-nos a superar a nossa incredulidade. Jesus
estava num alto monte. 3 dos seus discípulos o acompanhavam: Pedro, Tiago e João. Ali, no alto do monte, Jesus se transfigurou e as suas vestes se tornaram resplandecentes e brancas, como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. Nós lemos aqui em Marcos capítulo 9, versículo 3, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, com extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Enquanto isto, ao pé do monte, outra cena se desenrolava. Um pai desesperado rogava pelo seu filho, um garoto possesso por um espírito mudo desde a infância. Onde quer que este espírito se apossasse do menino, ele passava a ranger os dentes, espumar e se convulsionar. Como se isso fosse pouco, o espírito se comprazia em tentar matar o menino, ora lançando ao fogo, ora atirando na água. Por conta deste doloroso processo de sofrimento, este garoto, este menino, diz a palavra, estava definhando dia após dia. Após o acontecimento no alto do monte, onde Jesus se transfigurou, Jesus, desceu à planície. E ali o Senhor Jesus encontrou uma numerosa multidão, cercando 2 grupos que discutiam entre si. No primeiro grupo estavam os discípulos de Jesus, exceto Pedro, Tiago e João, que haviam subido ao monte com ele. No segundo grupo estavam os escribas e líderes religiosos, que julgavam ter o mais profundo conhecimento da lei e dos profetas. E no centro da discussão, quem estava? Estava o pobre garoto, seu pai e o gritante fracasso dos 2 grupos em trazer alívio ao sofrimento do menino. Ao ver a chegada de Jesus, a multidão ficou atônita, provavelmente por conta que ainda a glória do Senhor se manifestava nele após a transfiguração. Então fez-se um silêncio. O pai aflito tomou a palavra. E o pai relatou a sua triste história e toda a polêmica gerada pelo fracasso dos discípulos em expulsar o demônio que escravizava a vida de seu filho. O Senhor Jesus Cristo ouviu tudo, sem deixar de expressar a sua admiração àquela geração incrédula. Jesus pediu que lhe trouxessem o menino, e quando o menino, viu Jesus, imediatamente o espírito maligno, o espírito imundo, se manifestou,
e o garoto se agitou com violência, caindo por terra, espumando em meio à convulsão. Que cena triste, quando um demônio se apodera de uma pessoa. O pai do menino, ao ver seu filho naquele estado, suplicou a Jesus: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Você consegue imaginar este pai vendo o seu filho sendo possuído por um espírito maligno, vendo os discípulos não tendo condições de expulsar? Este pai diante de Jesus, conforme Marcos capítulo 9, versículo 22, diz: se tu podes, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos, Senhor. Pobre homem desabou quando o Senhor Jesus Cristo respondeu ao pai do menino, do versículo 23. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando o pai do menino escutou estas palavras do Senhor Jesus Cristo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, este pobre homem desabou. O homem sentiu a repreensão implícita na palavra do Salvador Jesus Cristo. Os discípulos anteriormente não conseguiram livrar o menino da possessão demoníaca. Talvez por este motivo sua fé tenha se abalado, e sentindo-se aflito por ele ser considerado destituído de fé, e sentindo profundamente pelo bem-estar do seu filho, a Bíblia diz que, diante desta pergunta do Senhor Jesus, o pai chorou amargamente. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nada pode ser mais tocante ou natural do que isso. Um pai ansioso, um pai angustiado pela condição de seu filho, presenciando a falha dos discípulos, agora vindo ao Salvador Jesus Cristo e não tendo plena confiança de que ele tinha a qualificação apropriada para ser ajudado, ele chorou amargamente. Qualquer homem, meu irmão, minha irmã, teria chorado em sua condição. Meus irmãos, há uma luta espiritual acontecendo dentro da alma de cada cristão. Vou repetir para que você possa entender. Há uma luta espiritual acontecendo dentro da alma de cada crente, de cada cristão. É a luta entre o eu pecador e o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, usando sua metáfora carne,
para o eu pecaminoso, descreveu esta luta dessa maneira. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Uma vez que a luta atravessa todas as áreas da vida, não é surpreendente, meu irmão, que ela apareça na nossa vida de fé também. Todo cristão foi salvo pela fé. A fé nos é dada pela graça de Deus. A fé é um dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela fé sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Embora tenhamos esta graça de Deus, a fé, há também um componente humano. Devemos exercer a fé que nos foi dada. Temos de colocá-la em prática. O eu pecaminoso, o nosso eu pecaminoso, entretanto, luta contra colocar a fé em prática. Pela graça recebida pelo Espírito de Deus, nós cremos na palavra de Deus, cremos no Evangelho de Jesus Cristo, acreditamos em tudo o que a palavra diz e tudo o que ela implica. Acreditamos que podemos fazer tudo isso por meio daquele que nos fortalece, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todos nós cremos que Deus é capaz de fazer imensamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Também nós acreditamos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós também acreditamos na palavra escrita na Bíblia. Mas o eu pecador não crê. O eu pecador luta contra a fé. Nós precisamos de ajuda. Como este pai, nós precisamos que Jesus nos ajude a vencer a incredulidade. Precisamos que Jesus envie o seu Espírito Santo para nos encher completamente, para que possamos vencer a incredulidade e crer que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para realizar milagres na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, eu penso que naquele momento o pai deste menino fez uma retrospectiva de sua luta. Eu vejo este pai aflito ao lado da cama do filho, passando noites em claro, na expectativa que uma crise poderia surpreendê-lo de madrugada. Eu imagino, meus irmãos, este pai tentando de todas as maneiras segurar seu filho durante uma convulsão, enquanto o espírito imundo lutava para arrancar o menino da mão
do pai para arremessá-lo no fogo ou na água. Eu imagino, prezado ouvinte, a dor deste pai. Você consegue imaginar a dor deste pai em ver seu filho definhando dia após dia, ver sua infância sendo roubada? Sinto a ansiedade tomando conta do coração do pai ao ver seu filho próximo de um lugar potencialmente perigoso. Lugar perigoso para aquela criança era praticamente qualquer lugar. Uma fogueira, um rio, um tanque, uma parede, uma árvore, um terreno pedregoso. Eu penso nas muitas e muitas vezes que este pai perdeu a esperança, que a sua esperança foi frustrada nesta luta em busca da cura do seu filho, entre médicos, entre exorcistas, entre operadores de milagres, e talvez passou também na mão de muitos charlatões. Imagino a sua esperança quando ouviu falar de Jesus e a sua decepção em chegar e saber que ele não estava no Monte da Transfiguração. Eu vejo o coração deste pai sofrer mais um golpe quando os discípulos de Jesus fracassaram miseravelmente em curar seu filho. Você consegue imaginar a dor desse pai? O pai caiu em lágrimas e disse, diz o texto bíblico, eu creio, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. É como se este pai, dissesse, eu creio, Senhor, mas a minha fé está por um fio. Eu creio, Senhor, mas as circunstâncias não me dão esperança. Eu creio, Jesus, mas as decepções se avolumam. Eu creio, Jesus, mas as minhas lutas parecem maiores que a minha fé. Eu creio, Jesus, mas me sinto pequeno e impotente diante das dificuldades. Eu creio, mas ver meu filho se convulsionando desse jeito, depois de tantos anos de sofrimento, me mostram o fracasso da minha fé. Eu creio, Jesus, com toda a fé, que este coração tão cansado e sofrido ainda pode ter, mas sinto que cada dia esta fé está desfalecendo. E mesmo agora, diante de ti, Senhor Jesus, tenho medo de me decepcionar mais uma vez. Meus irmãos, eu vejo esse pai refletido em tantos pais e mães que lutam para livrar seus filhos. Sim, eu vejo aqui refletido a luta de muitos pais, de muitas mães, para livrar seus filhos escravizados pelas drogas, pelo alcoolismo, pela desesperança.
Eu vejo este pai refletido em cada esposa e esposo que luta pelo seu casamento em crise, mesmo quando parece não haver esperança. Eu vejo este pai refletido em cada pai e mãe desempregado que só encontra portas fechadas e não sabe como fazer para trazer o sustento para a sua família, para o seu lar. Eu vejo este pai refletido em cada pessoa que tem um ente querido em um leito de hospital, consumido por uma doença que parece incurável. Eu vejo este pai cada dia na igreja do Senhor Jesus Cristo, na face dos meus irmãos, na face das minhas irmãs, de irmãos, irmãs, mulheres guerreiras, que ainda ousam crer diante das lutas, diante das dificuldades, mesmo quando o limite de suas forças está chegando ao final. Nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso para vocês que eu, pastor Edson Miranda, me identifico com este pai, porque me sinto mais à vontade com aqueles que não têm medo de confessar suas próprias fraquezas e limitações. Aleluia! Porque neste mundo em que ter fé na fé parece ser o caminho fácil, a sua confissão de impotência deste pai ecoa no meu coração e me traz alento de que afinal eu também posso ter esperança, mesmo não sendo esta coluna de fé inabalável que tantos pastores e pregadores fingem ser, em que os supostos supercrentes erroneamente demonstram. A confissão deste pai é a confissão da sua própria limitação. Jesus repreendeu o espírito, tomou o menino pela mão e o devolveu liberto e curado ao seu dedicado pai. E é por isso que este pai pediu a ajuda de Jesus, a sua incredulidade. Ele não era um super crente, mas ele sabia que tinha dúvidas, sua fé estava vacilando, mas ele pediu: Senhor, ajuda-me, Senhor, a minha incredulidade. Talvez você esteja, meu irmão, minha irmã, na situação deste pai. As lutas, as angústias, os problemas, as aflições, perseguições, crises pelas quais você tem passado, tenha abalado sua fé e roubado sua esperança. Mas assim como fez aquele pai, meu irmão, minha irmã, não desista.
mesmo que sua fé pareça pequena, mesmo que a esperança pareça um fino vapor que desvanece, mesmo que os desafios sejam como gigantes e muralhas intransponíveis, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Ouse continuar, ouse prosseguir. O que toca o coração de Deus não é o tamanho da fé, mas a perseverança daquele que crê, até porque a fé dos homens não chega sequer ao tamanho de um grão de mostarda, pois segundo Jesus, se houvesse alguém com uma fé deste tamanho, do tamanho de um grão de mostarda, os montes seriam transportados de um lado para outro. Mesmo os que se mostram gigantes da fé hoje, ainda estão muito, muito longe desta fé que move montanhas. A força da fé não reside em seu tamanho, mas na sua perseverança. A fé perseverante é aquela que vence. E é na perseverança que o fraco se faz forte diante do Senhor. Portanto, meu irmão, não desista, persevere. Prezado ouvinte, sei que você, como pai desta história, desta narrativa bíblica, também enfrenta grandes guerras, terríveis desafios, muitas delas quase imperceptíveis ao olho humano, mas são feridas profundas que vêm sendo abertas diariamente no teu coração. Mas saiba nesta manhã que todas elas têm a intenção de fazer você parar e desistir de continuar crendo em Jesus. O nosso inimigo, Satanás, sabe nossos medos e pontos cegos. Seu desejo é fazer você desistir de crer, mas o Senhor continua dizendo para você, através desta mensagem, desta palavra: eu posso fazer você vencer esta luta. Eu posso fazer você vencer esta batalha, esta incredulidade. Você ainda consegue crer? Talvez a resposta seja a mesma do pai desta história, mas saiba que mesmo assim a ajuda do céu vai descer sobre a sua vida. Jesus resolveu comprar a sua luta. Ela deixou de ser sua para ser dele. E eu posso, através da fé, lhe afirmar: ele já venceu por você. No final ainda desta narrativa, Jesus ensinou o segredo da vitória, o segredo sobre forças maiores, o segredo em vencer a incredulidade. Marcos 9 e 29, e disse-lhes: esta casta não pode sair com alguma coisa a não ser com oração e jejum. Portanto, meu irmão, que o Senhor possa
te ajudar, que o Senhor possa nos ajudar a vencer a nossa falta de fé, que o Senhor possa nos ajudar a vencer nossas dúvidas e nossa incredulidade, que possamos confiar somente na sua graça e misericórdia, e possamos nesta noite, nesta manhã, fazer esta oração: Senhor, eu creio, Senhor, ajuda-me, Senhor, a superar a minha incredulidade. Continue confiando no Senhor, o Senhor vai te ajudar. Que Deus abençoe a todos. Amém.